Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna Ribeiro, apresentadora do podcast Guerreira de Oz. Obrigado por estar nos assistindo, obrigado por estar nos ouvindo, dando uma oportunidade de chegar aí na tua casa, dando uma oportunidade da gente chegar mais um momento na tua vida aí para dar um up talvez no seu dia, alegrar você nesse momento. Eu gostaria de falar para vocês que estão aí vendo a gente no YouTube e se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Dá um like se você quiser. E aí você vai receber as nossas notificações, tá bom? Se inscreve no nosso canal para você continuar acompanhando essa saga bonita, esse podcast especial para todos vocês que são os Ascase e do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Nós estamos aqui mais um momento especial, com mais uma pessoa especial que nós vamos receber aqui hoje. Para vossa surpresa, o sobrenome é chique, viu? Fran Brasil, pessoal. Meninas, vocês que estão nos acompanhando, estamos aqui com a Fran Brasil, uma pessoa especial. Prazer, Fran. Prazer, querida. Muito Tudo bom bem. estar com você neste momento, tá? Obrigada. Fico muito feliz de recebê-la, me sinto honrada também de receber uma pessoa tão especial. E nós queremos ouvi-la, queremos conhecê-la, e nós temos muita coisa para aprender com você, e nós estamos aqui com o coração quentinho já de receber você nesse momento. Obrigada, um prazer muito grande estar aqui. Obrigada pelo convite. E vamos conversar, né? Vamos bater um papo e assim a gente vai aquecendo mais ainda esses corações. Queremos conhecê-la. Esse é o nosso propósito nessa noite, de conhecê-la, conhecer a sua história, como foi sua infância, na onde cresceu, questão familiar. Quem é a Fran, questão familiar? Sim. A Fran é hoje uma mulher, claro, né, de 59 anos, mas que nasceu no Nordeste, no estado do Ceará, Que lindo, hein? em 1965, de família humilde, trabalhadora. Foram para Brasília, na época em que a cidade estava ali sendo construída. Então, meus pais se casaram, eu com 8 meses, e eles resolveram seguir no pau de arara para Brasília. Chegando lá, começaram a trabalhar, e ali a nossa vida foi também sendo construída, vamos dizer assim, né, junto com a cidade. Sim. E lá fiquei até os meus 48 anos de idade. Foi lá que eu me casei, foi lá que eu tive filhos, foi lá que eu estudei, foi lá que eu trabalhei. Então, a minha trajetória toda, a minha base foi na cidade, né, em Brasília. Mas, assim, nunca me identifiquei muito com aquele ritmo de cidade, com aquele castelo encantado, né? Brasília é um castelo encantado mesmo. E eu sempre falava, um dia eu quero, sei lá, sair daqui, morar em outro lugar. E aí nós começamos a conhecer um pouco do Brasil. Porque, às vezes, eu comentava assim, que isso é uma opinião minha, né? As pessoas, às vezes, têm uma necessidade de... Ela é brasileira, ela não conhece o seu país, nada, às vezes nem o estado em que mora, mas ela tem aquela mania, eu quero ir para tal lugar, eu quero morar em tal lugar, eu quero conhecer tal lugar, e vai saindo. Eu falei, não, vamos conhecer o Brasil. Um pouco, pelo menos aquilo que der para a gente poder ver onde nós vamos morar. E aí, nessa trajetória toda, veio São Paulo e Porto Alegre, para aquela divisão, né? Morar onde? São Paulo. E aqui eu estou estabelecida, né? Trabalhando, dando continuidade ao meu trabalho, claro, que surgiu lá atrás, assim, de forma, digamos que involuntária. Eu fui para a advocacia, sou advogada, sempre fui apaixonada desde a faculdade pelo direito de família, porque eu me identificava com essa área. O direito de família, para mim, ele é o quê? É sentimento. O advogado que não tem esse lado aflorado, não adianta. Ele não vai fazer um bom trabalho no direito de família, porque ele vai levar tudo como uma técnica, e não é tão técnico assim. Então, eu fui. Por que eu fui para o direito de família? Que aí tem tudo a ver com o que a gente está falando lá atrás, o link, né? Vamos linkando isso aí. Porque eu sofri abuso com 8 anos de idade. Eu sabia que aquilo era um abuso. E a partir daquilo ali, aquilo ficou latente na minha vida. Fica vivo, né? Uma ferida viva. O tempo passou, fiquei adulta, estudei, e aí, coincidentemente, no meu estágio de faculdade,
na época, estavam começando a falar sobre violência. E eu fiz um estágio na área de violência doméstica contra a mulher e pedofilia. E eu fui me encontrando ali dentro, cada vez mais. Eu falei, nossa, isso existe mesmo. Então eu vivi. E um dia, numa roda de terapia interdisciplinar, onde nós temos ali advogados, você tem sexólogos, psicólogos, pedagogos, e ebiatras, enfim, e adolescentes também que são vítimas de violência, que foram vítimas, pais, mães, uma roda, né? Ali eu me identifiquei. Falei, nossa, eu quero trabalhar com isso mesmo. Porque eu via a necessidade de crianças que precisavam dessa proteção. Eu percebia que o Estado não dava e não dá até hoje ainda, né, esse suporte de segurança para nós, mulheres, crianças e adolescentes. Tanto a mulher vítima de violência, quanto a criança vítima de pedofilia e crimes sexuais em geral. Sim. A gente não tem essa proteção total. Tentam fazer alguma coisa, mas nós não temos nada concreto ainda. Melhorou? Claro. Tem delegacias especializadas. Alguma coisa foi feita, mas ainda está longe. E aí, a partir de tudo isso que eu fui observando, eu falei, não, eu quero essa área. E aí eu mergulhei. E fui mesmo em busca de trabalhar, de conhecer, de me especializar e atuar. Mas defendendo sempre a vítima. É a minha ética. Eu não defendo o abusador. Já tive ofertas de chegarem o abusador e falar, doutora, a senhora me defende? Né? E conta a história, trouxe uma história assim, como é que eu te falo? Terrível, horrível. Eu digo, não. Mas, doutora, é tanto. Eu falei, não, para mim isso não é o dinheiro. Não, mas cada um tem seu preço. Eu falei, não, eu não tenho. E não fui. E se é uma criança vivendo aquela violência, eu sei que às vezes os pais não têm a menor condição. Eu já atendi vários. De graça. Não me importo. Entende? Uhum. Porque é a necessidade. Sim. Eu não posso fechar como é que eu digo? Fechar as portas para ela. Já está de portas fechadas. Sim. Eu não sou mais uma que vou fechar na cara dela. Sim. Daquela criança, nem daquela mulher, nem daquela família. Você é como se fosse um socorro, um pronto-socorro para as pessoas. Exatamente. Uma coisa que eu gostaria de te perguntar, Diga. Como que foi a sua questão de estudar? Como você teve acesso à educação? Sim. Você tendo pais que não foram com condições muito boas, né? Você Sim. hoje ser uma advogada, Sim. A gente sabe que direito é uma área que também é um custo muito alto. Sim. E as pessoas que fazem direito, normalmente eles têm uma condição financeira melhor. Sim. E a gente que é mais da periferia, ou que já foi da periferia, sabe que não é muito fácil chegar, né, a fazer advocacia, ou se formar, ou pegar uma carteirinha da OAB, ou qualquer Exato. outra coisa desse ramo, é difícil para a gente. Então, eu gostaria de saber a questão da educação, como que você teve essa questão da educação, estudou escolas públicas, para outras pessoas ouvindo, querer se inspirar, né, na sua história. Sim. Eu sempre estudei em escola pública. Meus pais não tinham condição de escola particular, jamais. Ótimo. Na minha época, a universidade pública não era para nós. Sim. Não mesmo, tanto que eu não fiz universidade pública. Sim. Hoje em dia eu vejo que é mais fácil, né? Entrar numa pública. Na minha época, não. Porque a universidade pública, ela era para quem realmente tinha condições. Sim, que vinha de uma escola particular. Exato, que podia trabalhar, como é que se diz? Ele não trabalhava... Só para estudar. Só para estudar. Então, era isso. Então, não tive condições, foi... Você falou da questão do investimento. O investimento da família naquele jovem para estudar numa escola pública era muito grande para ele fazer um cursinho, né? Não conseguia, porque ele tinha que trabalhar. Sim. Aí já não conseguia fazer cursinho. Sim. Ele tem que trabalhar para ajudar em casa. É verdade. Então, isso aí para nós era uma realidade que era fora da realidade, fora do contexto, é verdade. Então, escola pública eu estudei, pública sim, até o ensino médio. Sim. Hoje, ensino médio, né? Naquela época era segundo grau. Em Brasília, né? Em Brasília.
E lá eu fiz o curso normal, eu fui professora, né? Eu fiz o normal de 4 anos, que é o magistério. Então, eu dava aula depois, Que legal. eu dava aula e tal, para crianças de primeira até a criança e adolescente, primeira a sexta série. Sim. Naquela época, que era a sexta série, hoje em dia é sexto ano, enfim, houveram mudanças, né, dentro Sim. da rede de ensino. E a faculdade foi faculdade particular, né? Eu fiz em Brasília, no IESB, uma faculdade, assim, voltada também para esse lado de trabalhar o humano do advogado. Eles tinham projetos assim incríveis nesse sentido e eu me identifiquei ali. Então, foi tudo pago, mas assim, com muito suor, muita Sim. Foi dificuldade, você que né? trabalhou, Sim. né? Foi pelo seu trabalho. Mas você era nova ou já tinha? Não, eu já tinha uma certa idade. Por quê? Porque a gente se casa muito cedo, né? Ah, então E você aí eu já casou tinha cedo. filhos e... Não desistiu dos seus Não, eu não sonhos? desisti. E quando Entende? você fez sua faculdade, você já tinha Já filhos? eu tinha filhos, eu estava na época, foi 2006, quando eu comecei a faculdade. 2006, exatamente. E teve o apoio na questão da escola, da faculdade, teve o apoio do seu esposo, no caso, Tive, da muito, família também. tive. Isso daí foi importante para você, né? Muito importante. Porque meu pai, né, já idoso, hoje ele está com 84 anos, mas antigamente, naquela época, mais ainda, tinha uns 60 e poucos, vamos dizer assim, e ele falava assim, nossa, eu queria tanto ver vocês formadas, né? Assim, Era um era um sonho sonho dele, dele, né? né? Por quê? Porque um operário, alguém que trabalhou, que teve a vida sempre difícil, não era fácil para eles isso. Em quantos irmãos vocês eram? Somos duas, Duas só meninas. duas meninas. Nossa, então ele dedicou a vida dele trabalhando Sim, para ajudar vocês, sim, né? Então isso daí para mim que já estou ouvindo já enriqueceu também a nossa, sim, a nossa conversa, porque ele acreditou em vocês e falou: o que eu não tive eu vou dar para elas. exatamente. Entende? Então aí foi com muito esforço, entende? Estudar, né, à noite, a hora que dava, minha filha, a gente estava ali pronto para fazer. E deu certo, graças a Deus, né? Consegui terminar, depois fui me especializar, porque no próprio estágio a gente vai vendo as situações chegando, os casos acontecendo, e você vai percebendo assim, não. Se o médico, ele é otorrino, você tem um problema no coração, você não vai procurar um otorrino, você vai procurar um Um cardiologista, um especialista. especialista. Um advogado é a mesma coisa. Então, se o teu problema é trabalhista, você não vai procurar um advogado de família, você vai procurar um advogado trabalhista. Se o problema é família, você não vai procurar um trabalhista, é família. Então, eu senti a necessidade de aprender um pouquinho mais e de me especializar. E aí as especializações ficaram quebradas. Sim. Assim, Brasília, porque lá respira-se direito público. Então eu falei, eu quero conhecer um pouco do direito público para saber como é que funciona. Sim. Fui. Mas eu queria o direito de família. Brasília não tinha na época. Não Sim. existia Você foi uma especialização lá. desbravadora. Foi, exatamente, não existia. Aí na época eu fui para o Rio de Janeiro. Aí fiz no Rio de Janeiro, na Gama Filho, que hoje em dia nem existe mais. Sim. A faculdade já não, a universidade, né? Também particular, não existe mais. Eu fiz no Rio. E depois, eu sempre gostei de estudar, porque a gente vem de uma geração em que nós éramos motivados a isso. Você tem que estudar, tem que estudar. Porque você estudando é o seu futuro. Você estudando é o seu futuro do Brasil. Você estudando, eu cresci ouvindo isso. Então a gente não tinha essa, você tem vida difícil e não vai conseguir. Não. Você tem vida Trabalhava e difícil. estudava, Isso. tinha filhos e estudava, Isso. família e estudava, então nada impediu Não, você não ter seu pode objetivo. isso, nada impediu. E aí, assim eu fui, desbravando, estudando e procurando encontrar o meu lugar ao sol, como dizem, né? Sim. Deu certo, está dando certo, né? Sim. Aí você se formou em Brasília? Sim. A graduação em Direito foi em Brasília. Sim. A especialização em Direito Público foi em Brasília. Já a especialização em Direito de Família foi no Rio de Janeiro. Sim. Aí depois, não satisfeita, é sempre assim, a gente vai criando você vai estudando, vai aprendendo uma coisa, você sente necessidade, você quer mais um pouco. De buscar mais. Não para, você sempre quer mais, né? Conhecimento era alguma coisa que te motivava Exato. a ter mais conhecimento.
Isso. E aí na faculdade eu observava, nós tínhamos uma matéria chamada Direito Empresarial. Sim. E aí eu percebia que assim, alguns alunos não gostavam daquilo ali, porque é um direito que ele vai, de certa forma, preservar, cuidar do empresário, certo? Uhum. E eu vi o pessoal sempre com aquela história, mas o empresário é isso, aquela demonização. Uhum. Eu falei, mas será que é isso mesmo? Eu sempre gostei de querer descobrir, pensar, analisar, será que é isso mesmo que estão falando? Vamos ver o que é. Eu falei, eu vou fazer um curso nessa área, quero entender um pouco isso aí. E aí eu fiz Direito Empresarial aqui em São Paulo. Fiz aqui em São Paulo já. E ali eu descobri o quê? Que o empresário, ele também precisa dessa proteção, porque ele tem coragem. A calça jeans que nós usamos, o sapato, a roupa, o anel, a bolsa, alguém teve coragem de pegar um empréstimo no banco, alguém teve coragem de arriscar e falar assim, eu vou fabricar isso aqui, não sei se vai dar certo, não sei se eu vou vender, mas eu vou fazer isso. E aí ele vai investindo, ele faz o quê? Ele acaba gerando emprego, ele precisa de profissionais. É verdade. Ele gera emprego, ele gira economia. Ele gera emprego para costureira, gera emprego para transportadora, Isso. gera emprego para quem trabalha no posto de gasolina. Exato. É muito emprego. É muito emprego, entende? Então ele também precisa de proteção. Isso é verdade. Aí eu não via tanto aquela demonização toda, né? Claro, há casos e casos, as exceções existem de tudo nessa vida, mas também a gente não pode generalizar tudo, não é? E vamos lidar daquilo que realmente precisa. Então, eles também tinham que ter essa proteção. Aí eu achei interessante fazer o direito empresarial. E fiz. Entende? Aí o tempo passou e eu fui para o lado do eleitoral. Direito eleitoral. Por quê? Nós respiramos política, querendo ou não. Né? Você é uma mulher realmente desbravadora. Você galgou alguns degraus assim que, olhando para você, você fala... Uma mulher lá do Ceará. Sim. Chegou em Brasília e pensou, aqui é meu lugar. Isso. Eu quero meu lugar ao sol. Muito bom. E aí depois eu falei, vou fazer direito eleitoral, para entender como é que funciona realmente a política no nosso país, como é que é essa coisa do candidato, do prefeito, enfim. E foi muito bacana, porque isso também me rendeu frutos de chegar a conseguir trabalhar como assessora, né, de políticos, de ficar ali no meio, sabe, respirando aquele organismo deles, né? Como é que realmente tudo funciona. Os bastidores da política, é lá atrás. Sim. Que a gente vê acontecer. Porque do lado de cá é diferente. Lá não, a gente está ligado diretamente, né? O indireto é aqui, mas lá é direto. E aí é curioso, porque você vai aprendendo. E eu gosto disso, eu gosto de aprender. Então... Hoje você segue exercendo essa carreira, questão da política? Sim. Exerce a questão da advocacia? Sim. Que foi onde você se achou, que você Sim. falou que a questão da família, a questão de cuidado próximo da criança, né? Sim. Isso para você é uma coisa que hoje para você é seu foco? Sim, porque assim, a advocacia, eu vivo da advocacia. Sim. Então eu não posso deixar de exercer, né? Já o lado do direito eleitoral, como, digamos assim, as campanhas eleitorais, né, os pleitos aí acontecem a cada 4 anos, ele é sazonal. Então, eu não posso sobreviver só disso. Sim. Agora dá para mim, eu faço alguma coisa nesse sentido. Você mas faz seu pé de meia agora, isso. Eu já estou com outro objetivo isso, ali, é a abelha não posso e a cigarra, tem que esperar. Entendi. Isso, entendi. Mas a advocacia eu não posso deixar, porque... é o meu sustento, né? É como se fosse também um propósito de vida. Sim. Hoje eu dou ênfase nisso, porque a gente eu acredito que a gente vive por um propósito, né? A gente tem um propósito, às vezes, de nascer, ser uma boa dona de casa, ser uma boa mãe, uma boa mulher, e tem pessoas que acabam ali, terminam ali. Você sempre foi boa naquilo que você foi programado para ser feito. Mas tem outras pessoas, não, que elas desbravam igual você. Então você tem um propósito de vida. Talvez não foi uma mulher que vai ficar na frente, atrás do fogão, né, sendo só uma boa mãe, uma boa esposa, mas você olhou no sentido de você poder fazer para outras pessoas aquilo que você usou no começo como uma explicação rápida, né, a questão do abuso. Sim. Então você usou o seu problema não para ferir, mas para curar outras pessoas. Sim. Né? Então aí você hoje exerce essa questão muito importante. Exatamente.
Porque as mulheres, como você bem colocou, né? Ali, às vezes, elas ficam um pouco limitadas, não porque elas queiram, às vezes é até involuntário. Ela está ali como somente mãe, que não é fácil também, né? Não. É mãe, dona de casa, que também não é fácil. E às vezes ela ainda sofre o abuso dentro da própria casa. Então, ela é o quê? Ela é tolhida. Às vezes ela tem vontade, mas ela não tem coragem. Porque pela própria violência que ela já está ali vivenciando, ela não tem coragem de desabrochar e de sair, de passar. Como se fosse um ciclo vicioso que Sim. limita essa mulher a ver a questão da visão. Ela não consegue ver o que está acontecendo isso com ela, Sim. não consegue ouvir o que estão de fora falando para ela. Exato. É como se ela estivesse numa bolha sofrendo, mas não consegue sair. Não, ela não consegue sair. E ali a vida dela fica limitada mesmo. Ela fica apenas mãe, vítima daquela violência que ela sofre diariamente, com aquele marido, aquele companheiro, né? E pronto. Os tipos de violência, os mais simples que a gente fala, os mais simples, não que não existe violência simples, Sim. mas o que eu quero dizer assim, tem umas mais complexas que precisam de tratamento, né? Sim. Mas tem algumas que são visíveis. Sim. A agressão verbal. Sim, que né? é muito corriqueiro, né? O marido, o companheiro, o marido, o namorado, enfim, Sim. ele chega e às vezes o prazer dele é denegrir aquela mulher. É chegar e falar, né? Você é feia, você tá com mau cheiro, você é isso, aquilo, outro, começa a Usar de xingar alguma mesmo, né? Palavrões e palavras para diminuí-la. Isso, que vai realmente de cunho bem negativo mesmo, e aquilo mexe com o quê? Com a autoestima dela, que vira baixa autoestima. Sim. Entende? Ela começa a acreditar que tudo aquilo é verdade. O momento sexual dela não há prazer para ela, e sim para ele. Ela passa a se sentir um objeto de uso, porque é a hora que ele quer, quando ele quer, tudo. E depois ele joga... É como se ela só estivesse sendo um objeto mesmo. Ela é um objeto. Para ele, ela é um objeto. E isso, infelizmente, acontece também dentro dos casamentos. Eu acho importante eu falar isso aqui e frisar. Eu Bem gostaria mesmo. muito de ouvi-lo. Sabe qual é o sentido? Assim, muitas vezes você vê famílias bonitinhas, você olha e fala assim, não, mas aquele casal não tem violência, é todo mundo tão lindo. Tem sim. Nas quatro paredes. Aquela mulher, muitas vezes, ela é estuprada todas as noites e ela não se dá conta que ela é estuprada. Muitas vezes ela fala assim, não, mas ele é o meu marido. Eu tenho que fazer, ele é o meu marido. Não. Ela está acostumada a ceder. Exatamente. E aceitar? Isso, mas não é o aceitar, é forçada mesmo. Ela não quer, ela não está com vontade, ela não quer. E quando isso acontece, que você não quer, não tem outro nome, é estupro mesmo. Então, dentro dos casamentinhos bonitinhos, está cheio disso. Só que muitas vezes a mulher não se dá conta, ela não sabe que isso é um estupro. Porque ela ainda vem com aquela imagem, aquela ideia de que eu sou casada, ele é o meu marido, é a minha família, né? É cultural, sabe? Eu tenho que fazer, né? Porque eu não estou gostando, não é isso que eu quero, mas é ele. Não, é errado. A mulher tem que parar e falar, não, eu não quero, não vai ser agora, eu não quero. E tem mulheres que não conseguem falar não. Não conseguem. Muitos casos, atendi muitos casos assim, muitos. Mulheres a qual vivem isso cotidiano, Sim, no cotidiano, e algo repetitivo que talvez dure anos, é como se fosse uma cadeia. E elas adoecem depois, ficam depressivas. E a raiz têm insônia, de tudo isso é essa violência sexual, esse estupro sofrido dentro do casamento. Que eles sempre vão dizer, não, mas ela consentiu. A vítima sempre vai ser... Nunca vai ser a vítima, Exato. Na verdade. Ela não tem o direito nem de ser a vítima, já reparou? Sim. A vítima não tem o direito de ser a vítima. Sim. Ela vai passar por aquilo e naquele momento para ela vai ser ruim, só que se ela falar, olha, aconteceu isso comigo, talvez com a mãe, isso daí é uma coisa que acontece bastante, né? Porque você vai ter uma rede de apoio, normalmente você vai buscar na sua família, Sim. Ou sua irmã, ou sua mãe, ou sua amiga, e normalmente se você vai falar isso daí para uma pessoa que também vive isso, vai falar para você se calar, vai tentar te inibir de alguma forma. Sim. Isso acontece bastante, né? Demais, porque, via de regra, quando a pessoa que está sofrendo a violência,
que ela resolve romper o silêncio, procurar ajuda, porque já é um pedido de ajuda. Sim. Quando ela chega a contar para alguém, seja quem for, se é o vizinho que ela vai contar, se é a amiga, se é a mãe, o pai, enfim. E a pessoa vira para ela e fala, não fale isso não, porque isso aí é um escândalo, aí começa, você vai causar um escândalo quando isso... Vier à tona. E isso coloca mais uma culpa em cima da pessoa que não tem. Quer dizer, não existe isso. É como se ela fosse incendiar uma floresta Isso. onde ela já está pegando fogo. Exatamente. Muito e importante esse assunto. Exatamente. E ela tá gritando socorro. Quando ela vem abrir a boca, romper o silêncio, falar, ela está pedindo socorro. E o outro lado, às vezes, não está preparado para dar esse apoio. Ele está preocupado com o escândalo. Não, o seu pai fez isso. Não diga isso, que sua mãe vai morrer se souber disso. Sua avó vai morrer se souber disso. Todo mundo vai morrer, vai mas ninguém percebe a sua família, isso. vai acabar o meu casamento. Porque normalmente essas situações acontecem dentro da nossa casa. Dentro. Então no caso, se for um tio, se for um padrasto, se for o próprio pai, dentro da sua casa você vai receber uma represália, no caso, da sua própria mãe. Não vamos contar, né, dentro de casa. Violência dupla, né? Porque ela já está sofrendo a violência do pai, da mãe ou do padrasto, e vai sofrer da mãe também. Porque a mãe vai falar, não, a gente não vai falar nada disso. Você não pode dizer isso, você está maluca, você está doida, você está mentindo, você sonhou, você inventou. É um monte de situações. Esquece, tentam esquecer, né? Fazer como se fosse uma barreira ali. Sim. Vamos esquecer, vamos apagar isso. A vítima sempre vai continuar sendo a vítima, vai crescer com aquela culpa, talvez vai viver a vida inteira com aquela culpa, e a culpa não é da pessoa. Não é da pessoa. Entende? Onde, na verdade, deveria ser o contrário. Quando você rompe o silêncio e fala para alguém o que você está sofrendo, o que a gente deveria receber? O apoio. Automático. Teria que ser automático esse apoio, né? E aí, hoje em dia, isso melhorou um pouco. Ainda precisa melhorar muito mais, mas melhorou um pouco, porque houve um período, e ainda tem muito também, que você chegava numa delegacia para fazer uma denúncia, né? Sim. Lá, os profissionais não estavam preparados para te dar essa acolhida, para ter esse suporte. Hoje em dia já tem a delegacia especializada da mulher, eles já são especializados nisso, né? Sim. Depois, isso foi se expandindo para as outras delegacias comuns também. Isso está funcionando mesmo? Você que já é dessa área, está funcionando? Funciona. Só que ainda o efetivo é pequeno, né? É pouco, precisaria de mais mulheres profissionais. Que procuram também ajuda nessa área? Não, são muitas que procuram. Hoje em dia, isso já se rompeu, certo? Já se tem um número maior. Só que é tão grande tudo isso, que às vezes o Estado não dá conta de proteger todo mundo. Não consegue. E aí a gente precisa também o quê? Juízes especializados que já têm as varas de violência, né? Sim, e as leis também. Aí é que tá. Tem leis que precisam ser criadas? Assim, precisam. Eu acredito que nós precisamos de mudar, alterar muito a lei. A punição tem que ter. Gostei. Né? Isso daí é a muito punição importante. Tem que existir. Porque, assim, o abusador, ele vai ser condenado? Vai. Ele vai pagar pelo crime que ele cometeu? Tem que pagar. Mas você concorda que ele também tem que receber um tratamento? Sim, concordo. Para descobrir, porque senão ele vai continuar com esse ciclo. Hoje é com a Maria, amanhã é com a Joana, depois com a Raimunda, e ele vai o alfabeto todo. Mas ele tem que parar. Essa violência tem que ser interrompida, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu, certo? Ele tem que reparar esse dano a essa vítima, mas ele também tem que se curar. Ele precisa de um acompanhamento psicológico. Quando tem a prisão, né, de ambas as partes, dessa parte, que no caso foi o acusado. Quando há uma prisão, né, nesse caso, uma dúvida que eu tenho aqui. Ele fica muito tempo na cadeia? Depende. Sobrevivem na cadeia? Porque aparentemente parece que as pessoas morrem na cadeia nesses casos, mas existem pessoas que saem de lá recuperadas ou que saem de lá ainda? Assim, há casos e casos, né? Alguns vão, ficam, pagam a pena, saem, continuam fazendo a mesma coisa. Há outros que vão, quando chegam lá,
no meio dos próprios presos, descobre-se que ele fez, eles mesmos, entre eles, se resolvem. Sim. Né? E há outros casos, que são os mais raros, de que a pessoa paga aquela pena, cumpre aquela pena, paga não, cumpre aquela pena, ela sai arrependida, mas ela sai perdida porque ela não sabe como resolver, como fazer para reparar aquele mal. E aí é onde tem uma falha do Estado também. Porque a pessoa não fica tem perdida apoio. Saindo de lá. Exato. E não tem o que fazer. Quando ele volta para a sociedade, que ele volta a ressocializar, a ficha dele já diz tudo. Exato. Mas ele não tem nenhum apoio, não tem nada. Não tem nada, entende? Então, aí é onde entram as políticas públicas que têm que ser criadas para pegar esse abusador que saiu, que ele quer realmente um recomeço, né? E apoiar, fazer as terapias, mostrar para ele o caminho, porque depois ele vai se relacionar de novo com outra mulher, com outra pessoa, ele vai querer formar uma família novamente. E como é que ele vai agir? Se ele não teve um tratamento, um acompanhamento, né? Não digo tratamento, mas um acompanhamento. Não existe nenhum lugar ou local assim que você conheça que faça isso, essa ressocialização ou o tratamento mesmo. Enquanto a pessoa está fazendo cumprindo a pena, ele não passa tipo, por terapia, por nada disso. Aqui em São Paulo eu não conheço nenhum. Em Brasília eu conheço. Aqui em São Paulo você não conhece? Não conheço. Em Brasília eu conheço, né, um centro de apoio onde ele atende a mulher, a criança e o adolescente. E eles expandiram isso para o abusador. Então, à medida que... Trata um... Exato, e trata eles também. Ótimo. Porque eles também precisam. Com certeza. Entende? Para poder interromper esse ciclo, de alguma forma. Para ele tomar consciência do que está realmente... do que está sendo causado, do que está acontecendo. Então, para eles também. E isso é importante. Eu fiz uma vez, um caso que me chamou muita atenção, eu lembrei agora com essa conversa nossa, de um casal em que a mulher veio pedir o divórcio, né? E ela se queixava dessas questões de violência sexual dentro de casa, de agressão física, de apanhar, de tudo isso. Verbal, psicológico. Tudo ela estava sofrendo, ela queria se separar. Sim. Então, quando eu trouxe os dois para uma conversa, para saber se era isso mesmo, tentar fazer um acordo, separar tudo direitinho, ela foi encaminhada para o psicólogo, né? E começou a fazer as terapias dela, passou, depois ele veio. Aí o dia que ele veio conversar comigo, ele falou assim: doutora, o que a senhora fez com ela? Eu falei: como assim? Ele falou assim: não, ela está diferente. O que a senhora fez com ela? Eu falei: a única coisa que foi feita é que desde o dia que nós tivemos aquela última conversa, mediante tudo que ela sofreu, o senhor sabe o que ela sofreu, né? Ela foi encaminhada para terapia, para psicólogos, acompanhamento psicológico. Ele falou: eu também quero. Foi a primeira vez que ela fez a terapia? Foi. Em todos esses anos? Sim. Depois que conseguiu conversar com você, no caso, respirar, foi um respiro na vida dela, uma oportunidade que ela teve, né, de se refazer. Sim. Então, quando ela conversou com você, ela conseguiu ter um norte na vida dela. Exato. Isso foi importante. Foi muito importante. Né? Depois ele veio. Entende? Então, pedir ajuda, às vezes você conversar com alguém já é pedir de ajuda. Você está gritando socorro. Ótimo. Já. Entende? E eu lembro que essa pessoa veio, esse companheiro dela veio, ele pediu também. Ele recebeu acompanhamento psicológico. Por quê? Porque ele também vai conviver com outras mulheres depois da separação. E aí, ele vai repetir a mesma coisa? Não. Então, ele também foi para o acompanhamento. Então, eles também precisam. Ele aprendeu através disso e ela conseguiu se libertar também dessas amarras, né? Talvez da cegueira que ela estava naquele momento. Sim. Tem pessoas que não, a cegueira dela não é visível e a audição dela tampada também não é visível. Né? É bloqueio. Todos bloqueios. Pela violência ela fica bloqueada. Sim. Totalmente bloqueada. Tem pessoas que sofrem agressão e continuam com um parceiro, todo tipo de agressão em volta para a pessoa e não consegue se restabelecer também, já percebi alguns casos assim. Não consegue porque dentro daquela situação de violência, o tempo todo,
é colocado para ela de que ela não consegue, de que se ela sair dali ela não vai conseguir se alimentar, ela não vai ter uma casa para morar. Então, utiliza esse fator econômico e a mulher fica realmente, eu não trabalho, eu não tenho profissão, eu não vou, se eu sair daqui, aqui está ruim, mas se eu for para fora vai ser pior. Porque como é que eu vou pagar um aluguel? Eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir comer, eu vou passar fome. E ela se Fica submete se àquela limitando, violência. e aí ela fica dentro daquela situação, não porque ela não consegue, é porque ela acredita dentro dela, por conta de tudo que ela viveu, que não vai conseguir viver sem ele. Uma dependência emocional mesmo, né? Isso. E quando ela trata isso, através de terapias, né, com os psicólogos, que é importantíssimo o trabalho deles nesse sentido, ela descobre que ela é capaz. E é lindo quando a gente vê isso, sabe? Eu tive esse prazer de atender mulheres que eu peguei assim, sabe, totalmente fechada, né, como uma flor murcha mesmo. Sim. E de repente ela começa a desabrochar com as terapias, sabe? E aí aparece aquela mulher maravilhosa de tamancão, de mini saia, sabe assim, falando, eu agora trabalho, eu tenho meu dinheiro, que não vou que ficar... volta a viver, isso, né? Ela volta isso, a viver. Ela recupera. Ela estava morrendo, né? Ela se ressignifica. Isso, totalmente. Ótimo, a isso palavra é muito essa aí, importante. ela se ressignifica. Ela olha para ela e fala, consigo sair dessa. Isso. Né? E quando olha para ele na audiência, para ela é um show, na frente do juiz, ela fala, eu não preciso de você. Sabe? Tem uns que falam assim, eu agora aprendi até a escrever, eu sei ler e escrever. Que não honra, precisa né? você falar mais, você falar mais que eu não sei, porque eu sei. É maravilhoso isso. Então, tem umas que voltam a estudar, né? Sim. Tem umas que, através dessas situações, elas voltam a estudar, elas voltam a trabalhar, voltam a sair. Tem pessoas que vivem em cárcere privado também. Sim, no relacionamento, não tem? A violência provoca tudo isso, é um cárcere privado. Porque ela não pode sair sem... Não pode trabalhar? Não. Não pode sair sem autorização dele, não pode trabalhar. Ela não pode ter uma amiga que vem até a casa, porque essa amiga vai ser influência. Ela não pode nada. E a mulher se limita a isso? Sim. Ela vira uma escrava sexual dentro da própria casa. E do próprio marido, né? E para o próprio marido. E a gente ouvindo isso, a gente não acredita que isso podia acontecer e que é real. Sim. Então é algo que é real mesmo, real. Que realmente acontece. E não existe classe social, tá? Tem gente que fala, isso aí é uma coisa do pessoal da comunidade, é o pessoal que é mais humilde, que não teve acesso ao estudo. Não. Isso existe dentro, sabe, dos lares aí mais... Dentro de uma cobertura existe alguém lá gritando por socorro também. Gritando por socorro também e vivendo o mesmo tipo de violência. A mesma. E tanto ela que mora na comunidade quanto ela que mora na cobertura precisa procurar ajuda. Existe uma cura, existe ajuda para ela. Né? Existe, sabe, existe. E aí é onde vem a situação de que o advogado ele tem que estar preparado para isso. Não adianta eu procurar um advogado na área de família ou na área de pedofilia que venha lidar com isso, que ele não tenha um olhar voltado para isso. Senão ele vai tratar tudo isso como algo técnico. É assim mesmo, vai ser mais um. A falar com a pessoa e não vai fazer diferença em nada. Então ele vai ter que ter uma acolhida. Ele tem que acolher a vítima. Ele tem que conversar. Ele tem que primeiro, é um trabalho de terapia. Assim, sem ele perceber, ele está fazendo uma terapia com ela. Vai ouvindo, deixa ela falar. Ela chora, ela fala, ela se encolhe, ela treme, sabe? É como se fosse um pulgão de uma ferida, que ela precisa ser espremida, né? Pra isso. E aí, depois que ela passa por tudo isso, ela começa a falar o que ela realmente viveu, o que ela tem vontade de fazer, o que ela não tem coragem de fazer. E aí, se o advogado não tiver um olhar diferenciado para ela, né? Humano, sabe? É um tratamento totalmente humanizado mesmo. Aí sim ele vai dizer, olha, o caminho é assim, mas você não está sozinha, tem a rede tal, tem isso, vou te encaminhar para a psicóloga, você volta aqui. Vai dando o norte, sim, e ela vai caminhando. Ela vai conseguindo sair de toda aquela teia, né? Porque, sim, na verdade, eu acredito que seja uma grande teia de tantas coisas que ela viveu, passou e ela não conseguia, de forma alguma, olhar para uma saída. Exato. Porque quando ela caía, eu digo uma enorme teia, porque quando sai de uma, entra dentro de outra.
e aí vai se sentindo acuada e fala, tem um momento que ela não consegue nem reagir. Sim. Né? De tanta coisa que ela já passou, quando ela está quase saindo, ela prefere ali continuar na monotonia, porque ela não consegue mais voltar. Mas tem mulheres que estão nos ouvindo que elas precisam ouvir isso, que elas vão conseguir. Sim, que elas vão sair, que tem luz no fim do túnel para elas, né? Que tem uma saída que está no fundo do poço, mas tem uma saída para esse fundo do poço. Existe uma mulher maravilhosa que está ali dentro, existe alguém especial que está ali dentro, né? Existe sempre uma mulher linda ali dentro. É verdade. Ela é tão linda que ela é chamada de feia. Então, cada vez que ela for chamada de feia, ela pode ter certeza que ela é linda. Sim. Alguém está querendo esconder aquela beleza maravilhosa que ela tem. Isso é muito importante. Essa é a grande verdade que tem ali, porque tem mesmo. Sim. É sério, tem mesmo. Então, quando ela desabrocha, minha filha, ela vê o poder, né? Aí sim é o empoderamento. Sim. Esse é o verdadeiro empoderamento. Quando ela sai da teia, sai do casulo, dá o grito de liberdade. Entende? Tem outras situações também, uma situação que eu pensei aqui agora. Tem situações de abuso que não acontece na questão do marido e da mulher. Ou outras situações como filho. Também tem filhos também abusadores, também com mães e com pais, no caso, né? Tem filhos que a mãe e o pai, eu senti de falar isso agora nesse momento. O que acontece? Tem famílias que dão de tudo para a criança, faz de tudo, e aí vê aquela agressividade, aquele desrespeito também na questão da família, tem muito isso, né? Tem demais, entende? Eu já atendi casos de o avô, a nora, o avô e a nora, abusando do neto e do filho. No estacionamento de um hospital público em Brasília, dentro do carro. Não estou falando nomes, não é o caso. Sim, aqui, claro, né? Mas para você ver onde chega a violência, onde chega o avô, com o próprio neto e a nora, com o próprio filho, com o avô, praticando. Meu Deus! Sim. Dentro com flagrante tudo. E aí você vai olhar para a vida dessa criança, imagina. Porque até você desmistificar tudo isso com o próprio avô. Meu Deus. Entende? Que é a nora, né? E aí? Isso tudo que a gente ouve, a gente fica... Eu estou falando de mim. Cada hora que a gente ouve uma situação, uma barbárie, para mim é uma barbárie, uma situação que não consigo... Até para se expressar é ruim. Para falar assim dói, sufoca. Mas eu fico pensando, tem situações que acontecem todos os dias dessa forma? Todos os dias. Ou pior que isso? A cada 5 minutos. Nós estamos aqui conversando. Nós não temos noção da quantidade de crianças que foram abusadas a cada 5 minutos no Brasil. Nós não temos noção da quantidade. E nesse momento, eu como mãe também, fico pensando assim, tem alguma forma de inibir isso? A gente não sabe de onde vai vir, ou é dentro de casa, ou são as pessoas mais próximas que acontecem, né? Sim. O que salva, o que não salva do abuso? Como que a gente pode salvar uma criança do abuso? Sim. A conversa, a orientação. Então, você tem um filho, um exemplo. Tanto menino quanto menina, não importa. Porque a violência hoje em dia é total, não são apenas as meninas. Os meninos também sofrem. Sim. Da mesma forma de que as meninas. É conversar. Ela está com 3 aninhos, já vai mostrando, já vai ensinando, sabe? Ela vai se protegendo, ela vai aprendendo a se proteger. E à medida que ela vai crescendo, vai conversando e vai falando. Olha, se alguém colocar a mão aqui na sua genitália, você conta para a mamãe. Eu vou acreditar em você. Pode falar para mim que eu acredito em você. Porque o abusador, ele comete o abuso e ele fala, não adianta você falar, ninguém vai acreditar em você. Vão falar que você está mentindo, aí a pessoa fica morrendo de medo. Aí se você falar isso, eu vou cortar a sua mãe em pedacinho, vou colocar na lata de lixo. A criança morre de medo de cortar a mãe e jogar na lata de lixo. Eu estou falando isso porque eu já ouvi isso também, de crianças. E aí fica morrendo de medo, ela deixa acontecer tudo com ela, porque ela começa a proteger a mãe. Para não matar a minha mãe, eu vou fazer isso. Então, através dessa conversa que nós podemos ter com os filhos, com os netos,
sobrinhos, com todo mundo, você fala, olha, mesmo que alguém chegue, desculpa, e diga, eu vou cortar sua mãe em pedacinhos, vou colocar no lata de lixo, eu vou matar sua mãe. Não acredita, filho, não acredita. Conta para mim que eu acredito em você e eu vou te proteger, tá? Eu falo para você porque, assim, eu não estou falando que o seu vovô vai fazer isso, né, que é seu titio, mas se um dia fizer, né, eu acredito em você. Sim. Então você vai criando esse elo de confiança com eles, que eles falam. Qualquer coisa que eles sentem diferente, eles já criam uma relação contigo, com a mãe, tão forte, que a hora que ele sente uma ameaça, ele já fala logo, Essa mãe, ligação que fulano vocês... fez assim, Sim. e pronto, isso salva. Então você fala, corre e vem me contar. Não deixa, corre. Eles falam. Esse Então, conselho foi isso muito, existe, muito maravilhoso. isso funciona, tá? Sim. Isso funciona. É o que tem evitado os crimes sexuais, essa confiança, essa relação de confiança que tem que ser passada para a criança e conversada com ela, uma prevenção. Sim. E aí, quando a gente não consegue proteger, ou que a gente percebe que já aconteceu alguma coisa, nós vamos identificar a criança. Você percebe que está no calor de 40 graus, ela está de moletom, ela está de calça comprida, ela não quer colocar, você quer tirar a roupa da criança, botar uma roupa mais fresca, ela não quer de jeito nenhum. Vai atrás, que ali tem uma situação de abuso, com certeza. Não tem como não ter, tá? Obrigada. Não tem como. Então as crianças ficam, sentam o tempo todo. Você percebe que o corpo fala mesmo. Então ela vai sentar, sabe, mais ajustada, mais fechada. O olhar dela não é de olhar para você assim, não. É um olhar assustado, ela fica inibida, sabe? Se você chega perto, ela está sempre assustada. Você encosta a mão, não, o tempo todo. Não quer a luz do quarto apagada de jeito nenhum, investigar. Então tem sinais que a gente vai identificando que nos levam a perceber que essa criança, que está acontecendo alguma coisa com ela de estranho. Sim. E que pode ser um abuso. Sim. Entende? Na escola, são os professores, é orientar mesmo, é conversar. Olha, filha, você tem um professor de educação física, ele é muito bonzinho. Ele vai te jogar a bola em você. Se você encostou muito perto, você já pode falar para ele, não coloca a mão em mim. Fala, filha, porque eu te ajudo. Eu te protejo. Sim. E vai empoderando a criança. Ela vai isso falar. Com crianças, isso e com mulheres, né? Que esse serviço que você faz é muito importante porque você ajuda tanto a mulher, como você já falou aqui, deu muitos conselhos importantes, a criança. Então é muito bom ouvi-la nesse momento, né? Esse momento é muito bom ouvi-la porque a gente viu que enriqueceu muito. Quem está te ouvindo parou para te ouvir. Porque você, com uma paz, com uma serenidade, você mostrou para a gente todas as áreas importantes. E isso frisou para a gente, deixou a gente com o coração calmo, tirou talvez o peso de alguém que está nos ouvindo, né? De mim que estou ouvindo você. Então, para mim, o momento que nós estamos aqui foi um momento muito precioso, viu? Eu tenho certeza que quando a pessoa ouvir o que nós estamos falando, tudo que está acontecendo, vai olhar e vai olhar com uma visão totalmente diferente. Todas as perspectivas que você nos trouxe, toda essa alegria, talvez, de poder falar abertamente aquilo que nós precisamos ouvir. Alguém que está em casa, alguém que está parando para ouvir a programação, pode ter certeza que você parou esse momento, a pessoa parou nesse momento para te ouvir. Ficamos muito felizes, eu fico muito feliz. O podcast Guerreira de Oz, que é o que está te recebendo nessa noite, ficou assim totalmente grata pela sua vida. Eu pretendo que você volte. Obrigada. Porque nós queremos que você já volte, pode ter certeza disso. Foi um prazer mesmo recebê-la. A sua história também é muito bonita, inspirou a gente. Foi muito bom pra gente. Todos os conselhos foi sábio, foram conselhos que pode ter certeza que a gente vai receber e vai usar assim pra vida. Tá bom? Obrigada pelo carinho,
por essa recepção maravilhosa. Contem comigo porque precisarem, né? E eu digo para todos que estão aí nos ouvindo, né? As mulheres que se identificaram com algo que eu tenha falado, que não tenham medo. Sim. Tenham coragem, sabe? Coloquem para fora, né? Essa mulher linda que está dentro de cada uma. Não se intimide, não tenha medo. Porque busque ajuda, porque vale a pena. A sua vida é importante, né? A mulher é importante, o ser humano é importante. E o homem também que está ouvindo isso, que é um abusador, que ele percebe quanto mal ele está fazendo e às vezes ele não consegue sair desse ciclo também horroroso de fazer tanta maldade, porque isso é uma maldade muito grande que você faz com o outro, Sim. né? Que ele também tenha coragem de sair de tudo isso E pedir procurar ajuda. ajuda, entende? Porque a sociedade não pode continuar assim, doente, né? É sempre procurar cura. Isso tem que acabar. E eu tenho certeza que em alguma casa, em algum lar, em alguma pessoa que parou para nos ouvir, alguma coisa hoje mudou. Sim. Alguma mulher vai se ressignificar, algum lar vai ser mudado, transformado. Ficamos muito felizes de te receber. Obrigada, querida. Foi um prazer maravilhoso tê-la aqui. Volte sempre, Guerreira de Oz. Hoje nós estamos fazendo Guerreira de Oz e tenho certeza que nós estamos de braços abertos. Tá Obrigada, bom? Esse querida. podcast já ama você. Tá bom? Obrigada. Tudo de bom para você. Boa noite.